Olá, bom dia. Chegou frio, né? Bom, bom dia. Você pode estar assistindo em outro momento, evidentemente. Você não está ao vivo. Estamos então acompanhando o livro de Roger Olsen em nosso curso 1000 anos de História. Que um semestre são 1000 anos, o outro semestre vão ser mais 2000, e são 2000 anos da história da teologia cristã, ou seja, não é história apenas da igreja ou focada na igreja, senão na teologia que ela produziu ao longo desses anos. Nosso curso vai às quintas-feiras, começa às 8 da noite e vai até às 9h30, completamente remoto, então você pode participar. Este vídeo é um vídeo apenas auxiliar, é um resumo do micro resumo, é uma casquinha, é um filezinho só, tá? Para a gente poder ter uma base assim comum, rápida e incentivar outras pessoas a participarem do curso. Né? Gosto muito desse subtítulo dele, eu sempre enfatizo isso, são 2000 anos de tradição e reforma. É muito bacana, um livrinho não muito extenso, mas é muito condensado, então precisa às vezes de ter um resumo, uma orientação, assim, principalmente para o pessoal que é mais leigo, que está menos acostumado a mexer com teologia, então convém que seja assim. Mas é fonte pública de informação. Lembre da nossa tabela do tempo. Então nós hoje vamos tratar de Cipriano de Cartago, ou para o povo católico e ortodoxo São Cipriano, né, que nasce em 200 depois de Cristo. Essa tabelinha é muito interessante, tá? Sempre que possível dê uma olhadinha nela para ter uma noção onde que nós estamos. E na contribuição dele no final é um resumo muito apertado e alguém poderia até dizer injusto de Cipriano de Cartago. Resumir ele assim, tão estreitamente, pode ser considerado injusto. Então, é somente uma dica para lembrar de outras coisas que ele produziu. Isso é importante que se diga. Muito bom. Ainda estamos então no terceiro século, já nos aproximando do final, e o nosso herói deste capítulo, esse Cipriano de Cartago, que nasce em 200 na cidade de Cartago, de uma família muito bem abastada. Era um bom orador, algumas fontes vão dizer que ele talvez tenha sido advogado. Ele se converte com 45, 46 anos de idade na própria cidade de Cartago, sob a condução de um presbítero conhecido dele e tal, que o ajudava a administrar as coisas dele, era de muito boa riqueza. E quando ele se converte, ele divide essa riqueza, ele partilha grande parte dessa riqueza com os mais necessitados. E nós vamos entender esse negócio dos necessitados em um sentido muito mais amplo quando entendamos daqui a pouco a questão da peste que estava assolando também naquela época, ou queria assolar naquela época, o Império Romano. Mas essa benevolência ou essa atenção com o próximo, eu não sei qual é a palavra certa de usar. Até faz alguns anos atrás, se você usava condescendência, estava bem usado, mas agora não é mais. Então, mas esse cuidado, esse auxílio, essa ajuda com o próximo, esse real interesse, não se limitava só à questão de, por exemplo, dar alguma questão básica, como comida. Não, era vivenda, era auxílio para quem era oprimido pelos poderes do império. Né? Então era uma coisa bem mais abrangente, não era somente, quando eu falo em partilhar riqueza, não é somente a questão mais material, tangível, senão que havia outras questões que também entravam ali, e isso é muito importante para entendermos Cipriano por ser um homem voltado para o ser humano, a teologia dele voltada para o ser humano. Você tem que entender essa questão. Não estamos falando de um teólogo no vazio, isolado, aislado, longe, distante. Não. Ele não é um teólogo especulativo, é um teólogo pastoral.
E a conversão dele, rapidamente, ele progride para ser bispo em 248. Né? Era um homem que estava disposto a colocar tudo na manutenção da unidade da igreja, e para ele passa pelo bispado, mas ele acessa muito rápido ao bispado, em parte pela capacidade oratória dele, pela capacidade de argumentar, pela capacidade de expor as suas ideias. Sua maior contribuição foi na união entre a eclesiologia, isto é, a análise, o estudo da igreja, a teologia da igreja, e a soteriologia, a análise, o estudo da salvação, a teologia da salvação. Ele vincula essas duas coisas de forma que, a partir dele, na igreja católica, tanto na rama ocidental, isto é, na romana, quanto na oriental ou grega, né, isso se forma meio como que indivisível. Né? Não há mais possibilidade de divisão a partir de Cipriano ou de São Cipriano. Então, como vocês podem observar, até aqui nós temos uma certa consonância com os pais apostólicos em vários sentidos. Nós ainda vamos achar uma consonância em Cipriano, mas cada vez mais começa a haver um sesgo aí, um viés de divisão, de pensar diferente. Claro, temos que estar muito conscientes que estamos grandemente influenciados pela reforma do século XVI. Muito bom. Já resumir assim, então, o contexto e rapidamente passar pela vida e ministério dele. Os imperadores Décio e Valeriano, eles empreendem grandes perseguições contra os cristãos. Ou seja, o que nós tínhamos antes com algumas perseguições locais, talvez de uma pequena região, tal, agora uma coisa institucionalizada é o império indo contra. Tá? O crescimento desta seita era enorme. Havia um avanço assim, eu não sei se é exponencial, mas é muito grande no crescimento numérico. Então começava a atrapalhar algumas coisas. E havia um grande desconhecimento sobre do que se tratava a fé cristã. Em parte porque ela não visava, não era proselitista no sentido do que era conhecido. Né? Eles mudavam uma coisa que as outras religiões não mudavam. As outras religiões você podia praticar os ritos, está tudo ok. Né? A vida cristã é diferente. Né? Atinge o âmago da pessoa, a partir de dentro, e a partir daí se desdobra. Então fica meio como se fosse um secreto, mesmo que dito a vozes. O que nós acreditamos? Bom, acreditamos em que Jesus ressurgiu. E a partir disso muda tudo. Se você for parar para pensar somente nisso, muda tudo. Né? Que ele salva por pura graça, sem que você tenha que fazer nada por isso. E a partir daí sua vida toda é transformada. Nossa, isso é muito louco. Né? Então, causava medo, espanto, assim como tudo que é desconhecido hoje causa medo. Né? Qualquer coisa que a gente desconhece causa medo. Muito bom. O que acontece? Nessas perseguições que estamos falando, né, houveram outras antes, outras depois. Por que nos interessam essas duas? Porque as duas atingem Cipriano, e de fato ele foge de Décio e é morto por Valeriano. Né? Mas o que acontece? Essas perseguições eram tão terríveis, tão ferozes, tão cruéis, né? E visavam principalmente a liderança cristã, porque era a parte visível, em que alguns cristãos negam a fé sob tortura, e alguns fogem. Então, esses são os chamados de lapse. Esse é um nome que você precisa aderir aí, adotar aí. O que é um lapse? Bom, aqueles que sob tortura, né, nega a fé em Cristo. Então ele era obrigado a adorar o imperador, a sacrificar, né, em via pública, né, esse tipo de coisa. Né? Então era a tortura física, a tortura mental, né, psicológica, né, e também com muitos vieses sociais. Né? Não era que você acreditava em Deus e agora cadê Deus? Cadê Deus? Então essa
essa questão traz uma pressão tremenda sobre a igreja. Muitos cristãos confessores, isto é, aqueles que confessam a Cristo sob tortura, na perseguição e tudo mais, né, sobrevivem. Né? Aí a pergunta surge, bom, estes que sobreviveram, né, estes que, sob pressão, sob tortura, sob perseguição, eles conseguiram manter a fé em Cristo. Não será que estes podem perdoar, né, pecados? Em especial, não será que podem perdoar os lapsi? Né? Não será que são eles os que podem? Né? E podem definir doutrina? Ao final de contas, repare o seguinte, olha o vigor da fé desse camarada. Né? Não será que ele pode, né, fazer isto? Né? Então, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Outra figura importante é Estevão, ou Estevão, né, em português, Estevão I, bispo de Roma, é tido por muitos como o primeiro papa. E entre Estevão I e Cipriano se estabelece uma rixa muito profunda, muito enconada. Estava para se transformar num debate oficial, formal, ou seja, isto é, com a presença de outros bispos e tudo mais, mas a morte pegou Cipriano antecipadamente nesse sentido, né? Mas eles tiveram uma discórdia muito grande nos 10 anos que dura o bispado de Cipriano. Qual que era o problema? Né? Estevão advogava por Roma ter a primazia sobre as outras. Ou seja, o bispo de Roma era o preeminente. E tudo bem que havia uma certa honorabilidade em ser bispo de Roma. É evidente, né, que quem cuida, quem é pastor numa igreja em São Paulo, em certo sentido, tem muito mais nome do que alguém que cuida de uma igreja pequenininha no interior de São Paulo. Tudo bem, a gente entende isso. Mas que a gente entenda não quer dizer que eu não concorde, né? E Cipriano é um dos que não concordava. Diz, não, não, todos nós somos iguais. E era esse o grande dilema. Por isso que eu falei que tem coisa que a gente ainda concorda. Né? Porque Cipriano é um dos defensores de dizer, não, todos os bispos são iguais, em pé de igualdade. Né? Vamos falar disso daqui a pouco. Então, está lançada aí as diferenças entre esses dois. Muito bom. Vamos falar de 3 assuntinhos rápidos, né, para não fazer gastar muito tempo. Já falamos que é de família bem abastada, tal, enfrenta perseguições e uma peste. Da primeira perseguição ele foge e é criticado bastante. Esse Cipriano é um cara muito criticado de todos os lados. Ele não, o que não se pode dizer dele é que não fosse criticado, que fosse unanimidade. Não, Cipriano não era uma unanimidade. Ele era criticado. Então ele foge. Então ele é um daqueles lapsi, né? Porque ele foge. Só que ele foge e mantém a liderança. Ele se esconde. E ele mantém um fluxo diário de correspondência com seus liderados, de dizer, fortalecer eles, como funciona, de providenciar saídas. Lembra que eu falei da questão da riqueza e tudo mais? Tá? De providenciar saídas para essas questões. Tá? De providenciar, às vezes, argumentos para aquelas coisas, de fortalecer alguns argumentos. Então, sim, alguns vão ter ele por fujão, por covarde e tudo mais, outros vão ter por um cara que soube manter a liderança em tempos de crise. Tá aí. O fato é que na segunda vez, diferente da primeira, igual do que, por exemplo, fez Sócrates, não aceitou a ajuda dos amigos para se livrar da condena. E ele vai e é decapitado. Né? A última palavra dele é graças a Deus. Né? E claro, sai a piada de que graças a Deus que não teve que enfrentar Estevão lá na disputa, não tem nada a ver. Graças a Deus porque terminou tudo aquilo, tal, porque chegou, porque ele entendia que a salvação era um processo que se iniciava com o batismo, tem tudo aquilo lá, né? Então, esse final de vida é muito emblemático, foi acompanhado de muita gente, o corpo dele foi escondido para que
os gentios não, por curiosidade, não fossem mexer tal, e depois foi enterrado. E tem toda uma tradição aí que diz que eles foram transportados para a Europa mais para frente. Agora, a peste foi terrível. E a peste merece uma menção porque Olson não toca na peste, mas esta peste é muito importante porque nos dá um contexto muito violento, até porque nós passamos por uma epidemia faz pouco tempo e entendemos um pouquinho assim, de relance, né? O que nós entendemos da epidemia é muito pouco e o que aprendemos, lamentavelmente, menos ainda. Mas tudo bem. Agora, tá? Os registros a respeito dessa peste diz que era tão grande que 5.000 pessoas morriam por dia em Roma. Estavam falando de Cartago, mas Cartago é uma cidade grande, né, no norte da África, né, ou seja, ao sul de Roma. Né, 5.000 mortos por dia. Era terrível, era devastador. Né? As pessoas abandonando tudo, fugindo, sei lá o quê. Né? E o interessante desta peste, né, que foi de 249 a 369, né, não, está errado, é 249 a 269. Isso aí, a peste foram isso. Show. Já que isso mesmo, eu tinha errado. É isso aí. Então, essa peste e a anterior, que rodou de 166 a 180, foram provavelmente, dizem alguns científicos, as primeiras epidemias nas quais houve aquela migração, aquela transferência de animais para seres humanos. Então, se a gente ficou comendo na pandemia, se a gente ficou comendo na peste negra, eu não imagino o medo que isso deve ter causado. Então, eu quero trazer esses dois fatores, que são fatores sociais, são fatores humanos, importantíssimos. As perseguições, ou a primeira perseguição, pelo menos, e a peste, com fatores que moldam o pronunciamento de Cipriano de Cartago. Ele está no meio dessa situação, né? E vê que alguns negam a fé e haviam dúvidas sobre o que fazer, e os que tinham sobrevivido dizem, não, nós temos que perdoar todo mundo, o que é isso? Nós que sobrevivemos vamos perdoar os lápis. Tá? E eles podem voltar a oficiar. Por que acontecia? Né? Isso influenciava também os bispos. Né? E os bispos, né? Aqueles que foram lápis não podem ser mais bispos, não. Nunca na vida, tem mais. O que eles fizeram também está errado. Né? Todos os batismos, os ofícios, né? Tá tudo errado. Né? Essa que era a disjuntiva. Então, Cipriano tem que tratar com essa questão do que fazer com aqueles que negaram a fé em Jesus sob tortura. Essa que é a situação na qual Cipriano se vê envolvido. E eu digo, e repito, né? Cipriano, a teologia de Cipriano é pastoral, ele enxerga a necessidade humana. E ele enxerga a longo prazo, porque, que bom coração, claro, vamos perdoar esses. É verdade, tá tudo certo. E vamos deixar que eles façam teologia também, porque eles são os confessores, né? Os confessores tinham o poder, então, de perdoar os lápis, mas também de fazer doutrina e de ordenarem bispos. E disse Cipriano, não, peraí. Alguns de nós sobrevivemos para uma liderança, sobrevivemos para preservar. Não é que preservamos isso funcionando tudo. Não é assim. Tá? Parem, estamos indo pelo caminho errado. Então, ele vai fortalecer exatamente o ponto contrário. A gente poderia dizer, olha, né, ele tem que ir pelo lado daqueles que sob tortura não confessaram a Jesus, não negaram a Jesus, né, não confessaram a Jesus, né, e ele diz, não, eles continuam, normalmente eram bispos, continuam bispos, não eram bispos, continuam não sendo bispos, porque ser bispo tudo ok, mas não venha me dizer que eles podem, tá? A hierarquia se começa a denotar em Cipriano. Então essa é uma arma de dois gumes. Nós gostamos da ideia que Cipriano diga que os bispos são todos iguais e desgostamos da ideia da hierarquia. Né?
Essa que é a coisa. Aí, os atos salvíficos, porque para Cipriano, vamos ver isso na teologia dele agora, é, a salvação está apenas na igreja, assim como a verdade está apenas na igreja. E por estar ali, a união desses bispos era fundamental. E apenas um bispo devidamente ordenado podia oficiar os atos salvíficos. E é aí que se começa a ver, não porque Cipriano invente, senão porque ele sintetiza, né, os sacramentos. Né? Os sacramentos começam a tomar uma certa forma mais formalizada, justamente com a grande posição de Cipriano. Uma prática que vinha sendo feita, mas em Cipriano encontra sua cristalização. Né? De repente, o bispo tem que ser devidamente ordenado por alguém que tem tradição apostólica dentro da igreja. Essa que é a coisa, é aí que começa, né, que a porca começa a trotar o rabo, como dizem por aí. Muito bom. Então falamos de bispos, de verdade e de igreja. Para Cipriano, a união essencial entre a verdade, a unidade da igreja e a ordenação dos seus bispos. Tudo isso caminha junto. Não é possível você falar que tem a verdade sem a igreja. Não é possível dizer que tem igreja sem os bispos. Não é possível que tenha bispos se não estão unidos pela verdade e pela igreja. É uma coisa essencial. Formam uma única coisa. Se você separa, não tem. Bispo fora da igreja não está falando a verdade. Né? Bispo não ordenado na sucessão apostólica não é bispo. Então, por isso que a Igreja Católica Apostólica vai se transformando em romana daqui a pouco, mas agora estamos no ênfase da questão apostólica. Não, tem que ter tradição apostólica. E em certo sentido, a gente concorda, tá? Na questão da tradição apostólica. O que a gente não concorda é na questão da união inorgânica, ou seja, aquela artificial, aquela institucional. Vamos conversar um pouquinho mais disso depois, no curso. Então, ele entendia a igreja, essa frase dele, como indispensável arca de salvação. Fora da igreja não há salvação. No modelo de episcopado federativo, essa não é palavra de Olson, nem é palavra de Cipriano. É um outro autor que Olson cita. Todos os bispos compartilham do mesmo bispado, do mesmo episcopado, tá? Em forma igualitária. Não há alguém que é maior. Às vezes, Cipriano fala, tudo bem, ele é o primus inter pares, é o primeiro entre os iguais, referindo-se a Roma. Mas não é uma coisa que ele conceda. Na hora do vamos ver, ele diz, não, é tudo igual, rapaz, vamos conversar. Estamos em igualdade. Então, se estabelece uma identidade que, claro, nós a consideramos perigosa, entre o bispo e a sua congregação. Né? Então, essa identidade diz quem que é o bispo? Né? Ele depende sim da ordenação dos outros bispos, mas quem que é a congregação? Ela depende do bispo. Né? Então, essa questão ali é muito complicada, mas isso vai ser complicado lá no século XVI. Por enquanto, é a amputação da perna necessária. Né? É a gangrena que está tomando conta, vamos cortar pelo sangue. Bom, essa é a minha visão. Então, como eu já falei, isso é diametralmente diferente do que queria Estevão I de Roma, que insistia que a sua sé, isto é, Roma, tinha primazia sobre as outras, não apenas moralmente, como de fato tinha, mas sim juridicamente. Essa que é a questão. Tá? A união da igreja era a união dos bispos para Cipriano. Apenas assim a verdade do Evangelho poderia ser vista pelo mundo, já que esses bispos seguem a sucessão apostólica, ensinando fielmente a verdade. Não é tão fácil separar o joio do trigo. Falemos de batismo. Conversão e batismo em Cipriano eles se fundem, são a mesma coisa, acabam sendo quase que sinônimos, né? Só podem se dar dentro do seio da igreja. Pronto, é isso. Tá? Com isso, com o batismo, se inicia um processo que é vitalício, que deve ser ocasionalmente corrigido por penitências que estão graduadas. Tá? Cipriano não é tão brando quanto alguns gostariam de ser, nem tão firme quanto alguns gostariam de ser ou eram. Tá?
apontava que na questão dos lápis, alguns diziam que tinham que ser excomungados permanentemente, nunca mais ser readmitidos. Não, Cipriano não, podem ser readmitidos. Essa que é a questão. É muito interessante. Muito bom. O batismo infantil em Cipriano é necessário, mas olha, o conteúdo é um pouquinho diferente, tá, do que vamos encontrar depois, mais para frente, em alguns outros pensadores. Tá? Mas o batismo infantil limpa os pecados de quem? Da criança? Não, porque para Cipriano a criança não cometeu pecados. Então, quem está sendo perdoado é o pecado de Adão, o pecado original, o primeiro pecado em cada criança que é batizada. Esse é um conceito de Cipriano. Tá? E você vai ver que não é necessariamente o conceito que está por aí quando há batismo infantil. Muito bom. O legado de Cipriano, rapidinho para encerrar, unifica a doutrina da salvação com a doutrina da igreja, da teologia da igreja, né? Soteriologia e eclesiologia andam juntas, só se pode dar por graça, né, a salvação, mas no seio da igreja e por meio do batismo, que é novamente um ato salvífico, e essa salvação tem que ser aperfeiçoada. É isso que persevera ao homem, a perseverança. Essa frase é de Cipriano, ele escrevendo contra os lápis. Tá? Aqueles que tinham negado, dizem, olha, você precisa começar de novo. Né? Então, ele faz essa distinção também. No meio a grandes disputas e ameaças externas, Cipriano tem seu lugar ao sol em ter lutado pela unidade da igreja. Não é possível imaginar o que teria sido sem a intervenção dele, mesmo que seja difícil, mesmo que seja hoje fácil criticar o que ele fez. Não temos como imaginar o cenário sem a presença de Cipriano. Não existe possibilidade. O perigo da anarquia era real. Antonimismo, que chama, né? Falta de lei, anarquia, anarquia, Cipriano não é um teólogo especulativo, toda a teologia dele é pastoral. Então, quando vemos o que construiu e conhecemos sua biografia, podemos apreciar melhor seu legado, mesmo sem concordar com ele em alguns aspectos, em algumas partes. O texto que pode ajudar você a lembrar do foco de Cipriano, não quer dizer que seja a forma correta de interpretar, mas é o texto de Tito 1,5, em que Paulo diz a Tito, para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros, de acordo com as minhas orientações. Então, nesse texto, nesse versículo, essa ideia de que eu, que sou apóstolo, ordeno você, Tito, deixo você neste lugar para que você ordene outros com o mesmo modelo, está bem presente, não há como discutir. É isso que está ali. Nós podemos argumentar um monte de coisa, mas o texto é isso. Então, para lembrar de Cipriano, Tito 1,5, frase de Olson: o sínodo sob liderança de Cipriano em Cartago foi uma grande vitória para a unidade hierárquica da igreja visível e uma derrota terrível para o sacerdócio de todos os crentes. Essa frase, eu acho que ela é fantástica. Muito bom, obrigado por nos acompanhar. Distribua, é de graça, é muito público.